a gente chega na rádio com a esperança de que o programa tenha, acima de tudo, o volume de informações que nós sempre desejamos. É assim o jornalismo. Mas, diariamente, infelizmente, a gente também tem que estabelecer a verdade de algumas calúnias, de algumas mentiras que são colocadas. Eu, sinceramente, já virou rotina essa questão de mentira, né? Mente hoje, mente amanhã, mente depois. Eu sei que a população de Itabaiana, muito inteligente, sabe diferenciar quem mente de quem fala a verdade. A população de Itabaiana, acima de tudo, já deu respostas a isso. Já deu respostas a isso. As duas últimas eleições, eu diria, as 3 últimas eleições em Itabaiana, mostraram que a população sabe diferenciar o joio do trigo. Na primeira eleição, eu falo municipal, quando o atual prefeito derrotou o ex-prefeito Luciano, ali já estava claro que a população não queria seguir com aquela mesmice de ou um grupo ou outro. Ali já estava estabelecido que a população ansiava por uma terceira via. Por alguém que tivesse coragem de assumir a liderança, não de um grupo político, mas do município. Porque o que acontecia em Itabaiana era um grupo e o outro grupo, cada um preocupado com o seu próprio umbigo. E uma cidade tão pujante, entregue às traças. Não fosse a força de trabalho do seu povo, Itabaiana, há décadas atrás, já tinha sucumbido. Porque um grupo assumia, o outro assumia, um grupo assumia, o outro assumia, e era a mesmice na administração. Um com mais mazelas do que o outro, mas os dois deixando a desejar no quesito administração. Eu confesso que eu estou cansado de estar usando o programa para desmentir boatos, calúnias e de dar importância a quem não tem importância. Mas a gente precisa saber que o rádio também tem que ser utilizado para estabelecer a verdade. Quando não se faz rádio com decência, é preciso que a gente aqui coloque, chame o feito à ordem. Mas isso cansa. A gente está todo dia desmentindo quem não tem responsabilidade, né? Quem usa o rádio de forma irresponsável para estar pregando mentiras numa tentativa de prejudicar o adversário daqueles que lhes pagam. Não gostaria, sinceramente, de todo dia ter que estar desmentindo, né? Porque a gente acaba perdendo um tempo enorme de poder estar informando, por exemplo, a continuidade das obras que estão sendo realizadas, por aí vai. Mas eu quero pensar com você o seguinte: não tem como Itabaiana voltar ao passado mais. Por mais que se faça, esses líderes da oposição, oposição nova, oposição velha, eles podem gastar milhões em programas de rádio, em redes sociais, em jornais. Não vão conseguir o seu objetivo. Eu vou ser, assim, bem claro. Cada um tem a sua forma de reagir. Se eu estivesse no lugar do prefeito Valmir, daria menos importância a isso. Eu vou repetir. Se eu estivesse no lugar do prefeito Valmir, eu daria menos importância a isso. Porque a população de Itabaiana já sabe que essas pessoas estão mentindo, são pagas para mentir. Então o prefeito não tem que estar agora preocupado com esse tipo de coisa. O prefeito tem que estar preocupado em dar continuidade ao trabalho dele, que é muito bom, por sinal. Os desmentidos têm que ser feitos? Tem. Mas não necessariamente com o envolvimento do próprio prefeito. Porque ele tem mais o que fazer. É uma mentira atrás da outra.
E a gente chega num programa de rádio e eu gostaria de usar esse espaço para dar notícias variadas, tal, notícias boas, as ruins também, mas que não necessariamente está usando esse espaço todo dia para desmentir essas pessoas. Porque a gente acaba valorizando essas pessoas. Concorda? A gente acaba valorizando o Ibope. Porque o que eu tenho ouvido nas ruas, quando eu estou na feira de Itabaiana, por exemplo, sábado eu estava aqui de manhã. O que as pessoas dizem, Ferreira, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu programa, diga ao Roosevelt que eu mandei um abraço, parabéns ao Luiz Carlos, à Orelha e tal. Veja, então as pessoas de bem de Itabaiana sabem diferenciar o bom rádio do rádio mentira. Então o prefeito não tem que estar perdendo tempo com essa turma. Porque essa turma está a serviço dos adversários, não é nem do prefeito, é de Itabaiana. De pessoas que, para se satisfazer politicamente, querem o mal para Itabaiana, para poder se dar bem. Porque se a atual administração errar, não é? Eles voltam. Então eles torcem para que o prefeito não trabalhe, para que o prefeito não pague em dia, para que não faça a obra. Infelizmente, às vezes o prefeito se deixa levar por esse tipo de crítica, é um ser humano, como todos nós somos, e não é bom a gente não é legal. Você está o tempo todo sendo citado por pessoas irresponsáveis, mas o prefeito é muito maior do que isso. Valmir Francisquinho hoje é uma liderança estadual. Não é mais municipal. Há tempos que ele deixou de ser uma liderança de Itabaiana. Então ele tem muito mais com o que se preocupar do que estar ouvindo esses meninos irresponsáveis falando besteira nos microfones. Porque a população de Itabaiana, e eu digo isso e assino embaixo com todas as letras, que a população de Itabaiana já sabe o que é verdade e já sabe o que é mentira. Ah, teve agora esse negócio da carroça. Eles não têm o que inventar mais. Eles não têm. Sabe por quê? Porque tudo que eles dizem vem o desmentido, e mesmo que não viesse o desmentido. Mas a população sabe que é mentira. A população sabe que é mentira. A gente estabelece a verdade, mas a gente também cansa de estar todo dia tocando nos mesmos assuntos. Por exemplo, tem um texto que está publicado hoje. O prefeito ainda nem viu isso. Mas tem um texto que está publicado hoje em alguns grupos de WhatsApp e repercutido pelo Batanga, que é ex-comissionado da prefeitura, que por muitas vezes elogiou o prefeito, e estava no papel dele, e agora ele está no papel de oposição, né? Então ele agora, para Batanga, agora o prefeito não presta mais. Aí, tem um texto aqui que, rapidamente, e eu assumo isso, eu fiz um outro, respondendo. Eu não tenho problema de assumir os meus atos, diferente de algumas pessoas que não assumem os seus atos. Então eu li um texto aqui, eu acho que o prefeito nem teve conhecimento disso, não sei ainda, eu fui avisá-lo, mas ele estava lá com pessoas na sua sala e acabou não dando para a gente conversar como eu gostaria. Veja aí, Ângelo Massa, você localiza um texto que tem assim, a saga de Valmir, a traição, não sei o quê, que o meu querido amigo Batanga, né, está viralizando aí nas redes. Então, esse grupo de oposição, o velho e o novo, esses grupos, eles já se notabilizaram porque eles estão utilizando meios de comunicação para mentir. Esse negócio da carroça agora não tem nem sentido isso. Alguém pensou nisso, porque o prefeito hoje disse, se alguém da administração pensou nisso, eu vou demitir. E está certo ele. Será que alguém aventou essa possibilidade? Se alguém aventou sem o prefeito saber, é irresponsável, não pode estar na administração. Mas é mentira. Ninguém falou sobre isso. Ninguém aventou essa possibilidade. Ah, mas eles inventam tudo.
Reforma a escola, o telhado está caindo. A escola reformada, nova, né? É uma mente imunda desses vomitadores de microfone. Mas eu confesso aos senhores que eu não vou mais, nesse horário, fazer comentários sobre desmentido. A gente vai desmentir normalmente, viu, Orelha? Com os repórteres e tal, mas não vou perder meu tempo estar aqui dando ibope a essa turma que só sabe tomar cachaça, né? E usar seus troços ilegais e receber dinheiro que é para estar esculhambando os adversários de quem ele paga. Então não sou eu que vou dar aqui ibope a essas pessoas. Eu tenho um nome na imprensa de Sergipe, precisa ser preservado. Um nome de respeito. Vou estar aqui no microfone o tempo todo dando ibope a essa turma aí, não. Que vomita e eu não gosto de vômito. Ninguém gosta de vômito, né? E ainda mais, batendo na mesma tecla aqui, é dizer que o povo de Itabaiana é burro. O povo de Itabaiana não é burro, não. Eu achei aqui o texto. Eles colocam... Obrigado, viu, Ângelo? Eles colocam... Olha só que coisa interessante. Eles colocam assim: como vocês agradeceriam alguém que lhe estendeu a mão no momento em que mais precisou? E por aí vai, não vou ler o texto todo, né? Seu coração seria, um monte de baboseira. Mas aí, e outra coisa, não assinam. Eles não assinam, eles colocam traídos por Valmir. Valmir, quem conhece, não vota. Quem está dizendo isso, por acaso? É o Grupo Novo, é? De oposição? Com qual moral? Muito pelo contrário, quem conhece o prefeito, vota. Tanto é que votou as 2 vezes que ele precisou, 7 eleições, ele foi eleito com voto do povo de Itabaiana. O povo de Itabaiana conhece. Agora, o povo de Itabaiana não conhecia, era quem sempre passou uma imagem de coitadinho, de coitadinha, mas na realidade é o cão chupando manga. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Passei por um episódio que eu pude comprovar quem verdadeiramente é. Ou são essas pessoas. Pois bem, aí diz aqui que, como parlamentar que foi, Valmir conhece bem os trâmites do Legislativo, sabe que a eleição da mesa diretora, aí vem falando, tal, aquela história. Aí, chamou a atenção uma coisa interessante aqui. Diz assim, olha, com o objetivo de criar caso, Zé Teles antecipou a eleição e não queria João Cândido e Zé Roberto na composição da chapa. Isso é mentira. O que Zé Teles não aceitou foram os 2. Por quê? Quer dizer que eu tenho que aceitar de goela dentro a indicação de alguém para colocar 2 vereadores do mesmo na chapa? Aceitou um. E Zé Teles disse, olha, pode escalar um aí. Ou Zé Roberto ou João Cândido vai fazer parte da minha chapa. Não quiseram. Porque tudo já estava planejado para que eles 2 votassem em Ivone Andrade. Aí veja, olha a cara de pau de quem escreveu esse texto. Não sei quem foi não, viu? E bababá, e além de culpar pelo erro das suas ações, desejo incontrolável de rompimento. Aí dizem que Valmir era que tinha o desejo incontrolável de rompimento. Veja. Ou seja, a população de Itabaiana já absolveu quem foi que traiu, né? Que Valmir foi traído, que Zé Teles foi traído, adoeceu por isso. Complicou ainda mais seu estado de saúde. Porque foi traído pela própria família. Isso aqui é traição. Mas aí, embaixo, nós colocamos o seguinte. Muitas inverdades nesse texto. Lá. Leia e descubra quem foi o verdadeiro traidor. Ou traidora. 1. Valmir sempre respeitou o grupo. Todas as vezes que ele se elegeu vereador, permaneceu no grupo. Não fez como outros aliados que se elegeram com o apoio de Chico e trocavam de grupo. 2. Valmir também foi grupo ao sacrificar o mandato de vereador, aceitando ser candidato a vice-prefeito, mesmo sabendo que seria derrotado. 3. Valmir foi grupo quando usou seu prestígio político e sua amizade com os vereadores para eleger o primo da deputada Maria, Zé Teles, presidente da Câmara. Apesar de estar no 9º mandato, ele nunca havia tido essa oportunidade. Não lhe deram essa oportunidade. 4.
Valmir foi grupo e prestigiou esse grupo quando nomeou 2 Teles de Mendonça para as principais secretarias. Carminha Mendonça, Educação, e Andréa Mendonça, para a Saúde. 5. Valmir provou ser grupo quando acatou as indicações dos líderes do grupo para cargos comissionados, incluindo vários parentes da deputada. 6. Valmir também foi grupo quando em 2014 caiu em campo e assumiu a coordenação de campanha da reeleição de Maria Mendonça, à época acometida por um problema de saúde. Aliás, essa foi a única eleição que a deputada teve mais votos que Luciano Bispo, com a coordenação de Valmir. 6. Valmir continuou prestigiando a família Teles de Mendonça ao escalar Carminha para sua vice, mesmo com vários nomes que se colocaram à disposição. 7. Apesar de toda essa fidelidade, a deputada, mesmo tendo a tribuna da Assembleia Legislativa à sua disposição, nunca fez um pronunciamento enaltecendo a administração de Valmir, mesmo sendo essa a mais bem avaliada do Estado. Ela só se referia às obras quando essas eram da saúde ou da educação, cuja titularidade era dos seus parentes. 8. Com relação à eleição da Câmara, precisa ser esclarecido que não é verdade a recusa por parte de Zé Teles da inclusão dos nomes dos vereadores Zé Roberto e João Cândido na chapa. Acontece que os parlamentares, bem orientados, só aceitavam se fossem os dois. Foi sugerido que um dos nomes fosse incluído na chapa. Eles não aceitaram, bem orientados. 9. Valmir continuou sendo grupo quando prestigiou, dentro da lei, comercialmente a Rádio Capital do Agreste, de propriedade do irmão da deputada, a mesma que é usada hoje para atacar diariamente o prefeito. 10. Esse texto acusando Valmir mostra que todos sabiam da reeleição da Câmara. Mas vale lembrar que tão logo os vereadores liderados pela deputada votaram contra o primo dela e a favor da candidata de Luciano, Maria disse à imprensa que não sabia desta eleição. Agora, pela postagem, percebe-se que tinha conhecimento de tudo. Com tudo isso, pergunta-se, quem traiu quem? Quem comemorou a vitória da vereadora Ivoni, uma aliada de primeira linha de Luciano Bispo, que vivia esculhambando toda a família Teles de Mendonça? Quem rompeu com quem? Os vereadores liderados por Valmir votaram em Zé Teles, primo de Maria Mendonça. Já os vereadores liderados por ela votaram em Ivoni Andrade, aliada de Luciano. Quem rompeu com quem? Pelo texto acusando Valmir de traidor, percebe-se que os resultados desse rompimento, causado pela própria deputada, têm sido negativos para eles e seus vereadores, politicamente falando, principalmente porque a grande maioria das lideranças do grupo preferiram ficar com Valmir. Trair e acusar os outros de traidor é sinal de desespero de quem não quer arcar com as suas atitudes. Simples assim. E eu não vou voltar mais a esse assunto, porque Itabaiana já sabe quem traiu quem. Chico de Miguel vivo, João Cândido e Zé Roberto continuavam frequentando a casa dele, votando em Ivoni. Então quem traiu quem? Por quê? Faltaram os pronunciamentos da deputada na Assembleia destacando uma administração que Sergipe todo destacava. Durante a campanha, quantas vezes a deputada esteve em palanque? Zé Teles de Mendonça, irmão da deputada, foi nos últimos comícios, nas últimas caminhadas, e a deputada pouco aparecia, e quando aparecia sequer usava a palavra, o fez 1 ou 2 vezes. Peraí, quem traiu quem? Quem abraçou os vereadores que votaram em Ivoni e os levou para sua própria casa? Quem comemorou a vitória de uma aliada de Luciano? Ou quem se manteve fiel ao grupo apoiando Zé Teles de Mendonça como presidente da Câmara? Quem traiu quem? Querem enganar a quem? Com essas mal faladas e mal escritas em redes sociais. Traição, gente. Traição.